Acabei de ganhar esse livrinho aqui, ó. Muito legal, só tem um problema. Tradução é indireta. A única coisa que eu posso fazer nesse caso é isso aqui, ó. Jogar fora. Nos últimos 20 anos, o público brasileiro parece ter desenvolvido uma atitude bastante hostil em relação à tradução indireta. Durante muito tempo no nosso país, as traduções foram feitas do francês, mesmo quando o original era escrito em outras línguas. Até mesmo o inglês, que hoje é bastante falado no nosso país, anteriormente era traduzido indiretamente a partir do francês. Hoje em dia, isso parece algo impensável. Graças às traduções diretas, principalmente as feitas do russo, o público se acostumou com a ideia de que ler uma tradução indireta é praticamente um pecado. Mas será que as traduções indiretas são tão ruins assim? Vou tentar responder essa pergunta no vídeo de hoje. Всем привет! Meu nome é Lucas Simone e este é o canal Biriosa. No livro Da Estepe à Caatinga, o professor Bruno Gomide nos conta uma história bastante curiosa. No final do século XIX, um tradutor russo-francês chamado Halperin Kaminsky reescreveu o final dos Irmãos Karamazov. Além disso, ele juntou duas novelas de Dostoiévski diferentes, A Senhoria e Memórias do Subsolo, e criou um novo livro com uma ponte entre os dois que ele mesmo escreveu. Mas a história não termina por aí, porque esses livros foram traduzidos para o português e circularam aqui no Brasil durante algum tempo. Pode parecer uma história um pouco extrema, mas ela ilustra bem os riscos de uma tradução indireta. Claro que hoje em dia, na era digital, é muito improvável que um tradutor cometa uma barbaridade desse tipo, ele seria logo descoberto por um leitor do outro lado do mundo. Mas, de qualquer maneira, o tradutor que traduz de uma outra tradução, ele vai ser sempre refém da interpretação desse tradutor intermediário. Então, entre uma tradução direta e uma tradução indireta, é sempre recomendável que você opte pela tradução direta, certo? Porém, vamos tentar ver a coisa por um outro lado por um momento. Ouçam com atenção o poema que eu vou ler a seguir. Lá nasceu a estrela d'alva, suntuosa floresceu a rosa. Outrora, a tal momento, conclamava-nos um ao outro. Na felpuda cama, a donzela, com a mão sonolenta, esfregava os olhos lânguidos, afastando os sonhos da noite. E ela parecia, na porta ou na janela, mais brilhante que a estrela da madrugada, mais fresca que a rosa da manhã. Esse texto é uma tradução livre, feita por mim, a partir de um poema de Alexander Pushkin, escrito em 1825, e chamado Spartugalskava. Literalmente, do português, ou seja, traduzido do português. Nesse momento você, em perplexidade, pensa: nossa, além de grande gênio literário, conquistador e duelista, Pushkin também era poliglota, ele falava português. Pois é, não. Seria mais fácil você achar um bilhete premiado no chão do Hiper Andorinha, aqui na zona norte de São Paulo, do que um falante de português no Império Russo na primeira metade do século XIX. O poema é uma tradução de uma das liras da Marília de Dirceu, do nosso poeta Tomás Antônio Gonzaga. Pushkin, obviamente, traduziu do francês, de uma edição que circulava na Europa de então. Esse tradutor francês, sim, traduziu do português. A seguir eu vou ler para vocês a original do Tomás Antônio Gonzaga. A estas horas eu procurava os meus amores. Tinham-me inveja os mais pastores. A porta abria, ainda esfregando os olhos belos, sem flor nem fita nos seus cabelos. Ah, que assim mesmo, sem compostura, é mais formosa que a estrela d'alva, que a fresca rosa. Como você pode perceber, tem algumas diferenças entre a versão do Pushkin e a versão original. Certo, o efeito telefone sem fio ali, né? Porém, quem em sua consciência ousaria falar mal de um poema escrito pelo Pushkin, certo? Mas esse é apenas um exemplo de uma obra traduzida indiretamente por um grande escritor ou grande escritora. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos a obra de Dostoiévski traduzida pela Raquel de Queiroz. É claro que algumas características do original se perdem, mesmo o tradutor sendo um grande escritor nesse caso. E certamente não é o caso de jogar essa tradução fora. O fato é que a gente se desacostumou a ver a tradução como uma obra autônoma. Mesmo tendo defeitos como traduções, essas obras têm uma vida própria, um valor literário próprio. Outra coisa que a gente pode colocar em dúvida é o próprio conceito de tradução indireta. A gente costuma pensar em termos binários, ou a tradução é direta ou a tradução é indireta, certo? Porém, existem aí umas nuances, uns tons de cinza, não aqueles que você está pensando. E eu vou descrever aqui dois cenários que podem ilustrar isso, um hipotético e um concreto. Vamos supor que no ano que vem seja divulgado o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. E o vencedor é um escritor búlgaro, que escreve em búlgaro. Não existe nenhuma tradução publicada em português, apenas em outras línguas.
No dia seguinte à divulgação do vencedor, uma grande editora brasileira corre para comprar os direitos de publicação desse escritor. O editor então faz uma pesquisa e descobre que existem boas traduções dessa obra para outras línguas, algumas em inglês, algumas em francês, mas que a melhor delas é uma tradução russa, que foi feita com a ajuda do próprio escritor, que conhecia russo. Esse editor então decide contratar um tradutor do russo e pede que ele faça a tradução a partir da tradução russa. Porém, esse tradutor tem uma ideia. Ele decide estudar um pouquinho do búlgaro, que é até parecido com o russo. Então ele compra uma gramática, compra um dicionário e pede que o editor lhe mande também uma edição em búlgaro do livro, o original. Agora então ele tem dois textos na mão, o original búlgaro e o russo. Ele vai fazer a tradução a partir da tradução russa, porém ele vai olhar de vez em quando no texto búlgaro para ver se está certo, se tem alguma outra diferença, se ele pode interpretar de alguma outra maneira. A gente pode dizer que essa tradução é indireta, porque o texto base foi o texto russo. Porém, tem alguns elementos de tradução direta, porque o tradutor consultou o original búlgaro. E aí, a gente pode dizer que essa tradução é totalmente indireta ou ela tem alguns elementos de tradução direta? Esse primeiro cenário foi hipotético. O segundo cenário, porém, é real. A minha tese de doutorado. Eu trabalhei com um texto do século XII, escrito em eslavo oriental. Era a tradução de uma crônica medieval, então precisava ser feito com muito rigor acadêmico, porque se trata de uma fonte para o estudo daquele período. Então o que eu decidi fazer foi partir do original eslavo, mas cotejar com as outras traduções acadêmicas que já existiam, sobretudo a alemã, a inglesa, a italiana, a espanhola e duas para o russo contemporâneo. Então eu posso dizer que a minha tradução foi direta, mas muitas das decisões que eu tomei foi com base nas outras traduções, ou seja, existe algum elemento indireto na minha tradução também, ela não é 100% direta. Resumindo, a tradução indireta evidentemente traz alguns riscos, e sempre que você puder optar por uma tradução direta, é melhor você ler na tradução direta. Porém, de qualquer maneira, eu não teria jogado aquele livro fora. Vou pegar de volta. Se alguém tivesse me avisado antes, né? Ai, cara. Agora tá limpinho.